Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Fala, povo de Deus, paz e graça a todos. Estamos iniciando agora mais um programa Vida na Palavra, uma iniciativa da Igreja Verbo da Vida, programa este que é apresentado todas as terças às 12h30. Aqui neste programa nós falamos sobre assuntos muito importantes da Bíblia, temas que vão trazer muito entendimento importante às nossas vidas. E que bom que estamos aqui mais uma vez, nessa tarde maravilhosa, para apresentar outro programa. Lembrando aqui que a fonte e a inspiração de tudo isso vem da Bíblia, da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é o livro mais lido e o livro mais também polêmico por causa que trata-se de um livro de fé, mas é a nossa fonte, é o nosso manual de salvação. Nós transmitimos a mensagem dessa Bíblia, dessa palavra, para que você seja abençoado, para que você abra seu entendimento e comece a enxergar coisas que antes você não enxergava. E eu costumo meditar e sempre falar que uma vez que a gente conhece, mergulha nessa palavra e nessa visão, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Isso aí, todas as pessoas que experimentaram podem alegar isso. De fato, uma vez que a gente conhece, uma vez que a gente experimenta dessa unção, dessa nova visão, nunca mais esquecemos, nossa vida nunca mais passa a ser a mesma. Então, fica ligado, fica conectado, porque hoje o programa vai ser fantástico. Já começou e já está sendo. Estou aqui com o nosso ilustríssimo, digníssimo, nosso pastor Roberto Soares, o pastor que ministra ali e dirige a Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim. Pode trazer uma saudação, pastor? Boa tarde, pessoal. A graça e a paz a todos que estão nos acompanhando e têm sido fiel nesse programa Vida na Palavra. Tem sido bastante edificado. Só lembrando a vocês que os nossos cultos são na quinta e no domingo. Quinzenalmente nós temos também um culto de ensino na nossa igreja. Hoje nós vamos ter um culto às 7h30 da noite. Nós vamos estar estudando sobre o fim dos tempos. É uma sequência de estudo que a gente está dando. E na quinta-feira nós teremos também um culto voltado para batismo no Espírito Santo. A gente está ensinando sobre batismo no Espírito Santo e também orando por aquelas pessoas que desejam ser batizadas com Espírito Santo. Domingo temos o culto da família. Na quinta-feira é às 7h20 da noite e no domingo às 7h da noite. Lembrando também que no dia 25 desse mês de agosto, que cai numa quinta, dia 27 e 28, 25, 27 e 28, que é no sábado e no domingo, nós vamos ter o aniversário da nossa igreja de 5 anos de Verbo da Vida, que estará conosco lá o supervisor Rosilon e o pastor Nivan da igreja de Patos e Rosilon lá de Campina Grande, que é o supervisor daqui da nossa região. E vai ser um tempo bastante proveitoso e vai ser muito top, viu? Vai ser muito top e abençoado. Já estamos conectados aqui, pessoas que estão nos acompanhando, a nossa querida irmã Gláucia, irmã Graça. Deixa eu ver aqui mais. Olha aí, Bruno, no grupo aí. Nosso querido irmão Ailton. O pessoal interage. Está interagindo. Deixa eu ver. Rayane, o pessoal está conectando aí. E vá compartilhando também o link para você, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Hoje a nossa série nós vamos falar continuar falando sobre a fé, né? A série Fé, que a gente começou. Uma passagem extraordinária. E a gente vai continuar
ensinando sobre fé. E pessoal, aí pode compartilhar aí, daqui a pouco nós vamos estar começando em nome de Jesus. Vê aí, Bruno, o pessoal que está conectado. Tem um pessoal que está conectado, pastor. Conectado e interagindo aqui. É muito bom quando o pessoal aí está conectado, sempre mandando aí mensagens. Só trazendo aqui os cultos, os nossos cultos, eles são ministrados com uma comitiva de obreiros lá que vão servir, que vão trabalhar para que você fique acomodado. O pessoal aí que sente o desejo de nos visitar. Vai ser uma grande honra. Você é um convidado extraordinário aqui para a gente. E com certeza você vai ser abençoado com a palavra que vai ser ministrada. É muito maravilhoso, o ambiente é muito, muito top, a gente se sente muito bem ali. Então nós temos lá o corpo de diáconos que vai atender, temos ali o grupo de mídia para registrar os momentos, tem um grupo de louvor ali. Então, assim, é um ambiente muito, muito maravilhoso para se estar. Com certeza não vai trazer nenhum tipo de peso para você, não. Amém, pessoal. Então, lembrando também que nossa igreja nossa igreja Verbo da Vida vai completar 5 anos aqui na nossa cidade, e nossa igreja é localizada aqui no centro da cidade, próximo ao pátio que estão construindo ali da feira. Mesmo de frente ali do lado, né? Você vai observar lá. Mas enfim, vamos começar nosso programa com Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que esses são os versículos que nós vamos estar comentando aqui no programa e alimentando a nossa fé. Queria também, desde já, contar também um testemunho de milagres que vem acontecendo na nossa igreja. A palavra de Deus, ela é poderosa, né, para curar e para libertar. No culto de domingo mesmo nós oramos por cura, foi um culto de Santa Ceia e teve 2 curas extraordinárias. Uma foi de uma senhora que tinha um problema no joelho e não conseguia se abaixar, e ela foi curada lá instantaneamente, fazia um tempo, e ela conseguiu se abaixar e ficou muito emocionada, né, assim, louvando a Deus por aquele milagre. E outra foi outra senhora que estava com a vista completamente embaçada, e depois de ter sido tocada pelo poder do Espírito Santo, ela foi curada ali instantaneamente, e a visão se abriu e ela viu completamente. Nós temos também um testemunho que foi muito forte de uma outra mulher que estava com nódulo, e ela já tinha passado no médico e ela recebeu também a cura. O médico diagnosticou, foi verdade. E ela passou por esse médico e tinha sido diagnosticada, e ela recebeu sua cura através da unção do Espírito Santo. E quando ela voltou no médico, aquele nódulo não estava mais naquele lugar. Então ela foi curada ali instantaneamente. Nós somos uma igreja que cremos no poder da cura. Maravilha. Aí você pode estar nos visitando. Nós sempre estamos orando por cura lá na nossa igreja, e sempre temos também conferências de cura, que é onde opera a unção mais forte. A gente tem um objetivo ali de orar por aquilo, e a gente sabe que é uma necessidade onde muitas pessoas são afligidas nessa área da enfermidade. A gente precisa estar orando e correspondendo àquilo que Jesus mandou, né? Imporam a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados. Glória a Deus. Então, meu querido irmão Tiago está nos acompanhando também. Ele disse aqui: bom demais. Eu queria até que você desse um retorno aí, Tiago, a respeito do áudio aqui do nosso microfone. Está tudo ok? A altura está tudo chegando normal. Então vamos lá. Nós estamos meditando e falando sobre a unção da cura, né? Sobre fé. A unção da cura nós já falamos, mas a gente acaba também pincelando e falando sobre unção também, porque a unção ela é curativa. E falamos na série passada sobre a questão de liberar perdão, de não guardar ofensa no coração,
que é um dos impedimentos para que a pessoa não venha receber cura ou para que as suas orações sejam interrompidas. Hoje a gente vai também estar abordando nessa leitura outro impedimento da fé, que é o medo. O medo também é um impedimento da fé. O medo, dúvida, pode ser um impedimento de você receber da parte de Deus, né? Então, nós podemos usar, o que é que nós podemos usar? Nós podemos usar a nossa fé juntamente com o poder de Deus. Casa bem, fé e poder. A fé, ela que vai extrair o poder de Deus. Sem fé, como é que o poder de Deus vai se manifestar? É completamente oposto ao medo, né? Completamente. Não tem como eles... É igual o ímã ao contrário, duas peças de ímã ao contrário, não consegue se juntar, né? Então, quando a gente tem fé, a gente vai atrair o poder de Deus, e o poder de Deus é o que cura, né? Então, aqui no versículo 22 de Mateus, você vai nos acompanhar aí com a sua Bíblia. Essa cena, deixa eu só relatar aqui para quando eu estiver fazendo a leitura aqui ficar mais fácil de você compreender. Você pode abrir sua Bíblia também, o programa é Vida na Palavra. Mas tem um texto aí, o pessoal pode por isso que eu estava até comentando aqui com meu amigo Bruno, que a gente é um programa que a gente visa mesmo a palavra. É um programa que a gente já está dizendo, vida na palavra. A gente aprender a palavra, se expor à palavra. Exatamente, e andar sobre a palavra. E nessa situação aqui vocês vão se lembrar desse texto, quem conhece, quem não conhece vai entender, eu vou estar lendo, viu? Foi num momento em que Jesus tinha dado uma direção para os discípulos. Jesus ia orar e os discípulos foram para o barco, estavam no mar. E nesse momento os discípulos foram afastados pelas ondas e teve um momento que Jesus começou a andar sobre as águas. E muito conhecida essa passagem, né, pastor? Muito conhecida. Pedro chegou até a andar um pouco, e isso aqui nesse texto que a gente vai estar abordando aqui para abrir os nossos olhos concernente ao medo e à dúvida, que pode ser um impedimento e atrapalhar a sua fé. Como essa série é fé, a gente está aprendendo sobre fé. Logo aí em cima da minha Bíblia tem dizendo assim, Jesus anda sobre as águas. O versículo 22 diz, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Jesus tinha sempre como costume de estar mesmo em oração. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando sobre o mar. É interessante essa parte também, Bruno, de Jesus dirigir-se a ele andando sobre o mar, né? Porque muitas pessoas podem até dizer assim, mas Jesus não era Deus? Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas a gente tem que entender uma coisa, Jesus é Deus, só que na terra ele estava despido do poder de Deus. Ele não estava agindo como Deus. Jesus na terra, ele precisou usar a sua própria fé. Ele precisou ser batizado no Espírito. Nas águas, o Espírito veio sobre ele, trazendo o revestimento no dia do batismo, quando ele foi batizado nas águas. Por quê? Porque Jesus ele tinha que estar na qualificação do homem para nos substituir. Não é verdade? Ele não podia. Jesus não foi o nosso substituto, ele não substituiu. Ele foi o nosso substituto. Então ele nos substituiu, mas ele precisava estar na qualificação do homem. Então ele poderia pecar, mas graças a Deus que ele foi fiel e ele não pecou. E, enfim, ele estava ali andando sobre as águas, debaixo do poder de Deus, que também andar sobre as águas é uma representação também, que é uma vida de fé. Eu já sonhei, já andando em cima das águas numa piscina. Já sonhou, Bruno? Talvez. Me recordo se eu sonhei, não, pastor. Talvez você já tenha. Eu queria. Já tenha sonhado. É muito bom, é muito agradável.
E é isso, andar sobre as águas. Jesus nitidamente, né, ele andou sobre as águas. Isso é um texto bíblico, eu creio plenamente no que a Bíblia diz. Porém, trazendo para nós hoje como uma reflexão, andar sobre as águas é andar pela fé. É uma vida de fé. De fato. Entendeu? É uma vida de crença. Né? E eu acredito que quando a própria Bíblia diz que o vento era contrário. Então Jesus não só andou sobre as águas, mas ele estava andando contra a tempestade também. Trazendo como uma reflexão para hoje, que significa as tempestades da vida e Jesus andando sobre as águas. Ou seja, você que está nos ouvindo, diante das tempestades da vida, você deve continuar assim andando sobre as águas. Não foi o que a gente falou aqui de não desistir. Não é verdade, Bruno? De nunca desistir. Exatamente. Diante das situações e tribulações, que isso é a vida de fé. Exatamente. E nesse momento, eu acredito que tudo que Jesus fazia ali havia um propósito muito, muito claro, muito objetivo. Então Jesus veio por as águas, andando sobre as águas, mas talvez já com o propósito de puxar a fé daqueles discípulos. Vamos ver o que é que eles vão achar. E é por isso que nesse momento aí, o pastor ele vai comentar que os discípulos viram pelos olhos naturais, mas ali a gente sabe que nesse texto aí não é uma parábola, não se trata de uma parábola, de um texto figurativo, mas o que de fato aconteceu fisicamente. E os olhos dos discípulos contemplaram Jesus andando sobre as águas. E qual é a reação? Que reação os discípulos puderam esboçar diante daquilo ali? Então vai ser uma reação de fé, de dúvida, de medo. E aí segue o texto que o pastor vai comentar agora. Que é muito interessante bacana. Que aqui quando fala, né, andando sobre as águas, né, que a nossa vida deve ser uma vida vivida andando sobre as águas, crendo em Deus para tudo, né? Eu estava até com uma pessoa ontem, e essa pessoa falando do comércio dela, e ela disse assim, ela já começou a pensar assim, ela disse assim, eu não sei como é que vai ser amanhã, né? Eu não sei se vai dar certo, se vai continuar, eu já passei por tanta situação na minha vida, nesse sentido aí de, tipo assim, eu já quebrei uma vez, e pode ser que eu quebre amanhã. Eu fui corrigir essa pessoa, disse, olha, você não pode pensar dessa forma. O que passou, passou. O que vai valer é daqui para frente. Porque as pessoas às vezes já estão mentalizando e crendo em algo ruim, esperando algo ruim acontecer na frente. Isso não é fé, isso não é andar pela fé. A fé, ela sempre gera uma expectativa de algo bom. Ela não pode estar gerando expectativa de algo ruim. Talvez você seja crente, esteja me ouvindo e esteja dizendo assim, mas pastor, daqui para frente, no fim dos tempos, as coisas não vão piorar? Eu não estou dizendo que não vão piorar, vai piorar para o mundo, mas para quem está em Cristo não vai piorar não. Por que vai piorar para quem está em Cristo? Ou você se esqueceu do Deus que carregou Israel, que quando estava lá no Egito sofrendo, que Deus o libertou. Para onde eles foram? Eles foram para o deserto. E eu te pergunto, no meio do deserto Deus deixou faltar? No meio do deserto, a Bíblia diz que mais de 1 milhão de pessoas andando suprido por Deus e sem doença e sem enfermidade. Quem estava cuidando era Deus? Então, por mais que para o mundo as coisas fiquem ruins, eu não devo gerar expectativa. Eu, como um cristão, crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus, crendo na autoridade que eu recebi diante dos demônios do mal, gerar uma expectativa de sofrimento. Não, eu tenho que gerar uma expectativa. E muitas pessoas estão sofrendo no futuro porque geraram expectativa no presente de um sofrimento no futuro. Eu não posso gerar expectativa no sofrimento futuro. Eu tenho que crer. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. Eu tenho que batalhar o dia de hoje. E eu batalho como? Pela fé. E a fé é o quê? É andar sobre as águas. Assim como Pedro andou sobre as águas, você vai andar sobre as águas. E o que é andar sobre as águas? É você, diante das adversidades, continuar firme, continuar crendo, continuar confessando a palavra, continuar gerando expectativa no seu coração para o dia, amanhã vai ser melhor. Hoje foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Vai ser melhor ainda. Tá entendendo? Isso é fé. Né?
A maioria das pessoas estão depressivas porque elas estão gerando expectativa de um futuro ruim. Elas estão recebendo muitas informações na televisão que estão deixando elas assombradas. Você sabia que muitas pessoas morreram do Covid e não foi nem por causa do Covid em si? Elas pegaram o Covid, mas o medo matou elas. O medo apavorou ela, que deixaram a sua imunidade lá embaixo por causa do medo, do desespero, né? Então isso acabou matando elas. O diabo encontrou um meio, porque quando o diabo encontra um meio, o medo é um meio. Se a pessoa tiver medo, o diabo vai tocar na vida dessa pessoa e a pessoa vai morrer. E por que a pessoa vai morrer? Porque faltou fé. Aí muitos vão culpar a Deus e dizer assim: foi Deus que quis. Foi não, meu irmão, não foi Deus que quis, não. Você precisa ter conhecimento da palavra para poder você exercer a sua fé na palavra. Nem tudo é Deus, não. Às vezes é o próprio homem. Vive descuidado, não busca a Deus, só quer saber de farra, só quer saber de festa, só quer saber de bebidas, só quer saber de drogas, só quer saber de viver uma vida de prazeres. Não busca ao Senhor, não tem comunhão com Deus, não tem apego ao Senhor. Quando a provação vem, caixão e vela preta, meu irmão. Por que caixão e vela preta? Porque não está estruturado na palavra. Se enquadra, Bruno, com aquele texto da Bíblia, diz que quando a casa que é estruturada na rocha, quando o vento vem a tribulação, vem a ventania, as correntezas, a casa permanece firme. E aquela casa que é construída na areia, quando vem a tribulação, o que é que acontece? Ela afunda. São essas pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que não têm compromisso com a palavra, que não têm amor pelo Senhor, que não têm temor. Pessoas que criam suas próprias leis. Dizem assim: não, o que vale é o coração, o que vale é o que eu penso. Elas não querem saber o que a Bíblia diz. Elas não estão dando crença mais à palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, Bruno, é o livro de Deus. A Bíblia é a instrução de Deus, é a lei de Deus. E as pessoas, hoje as pessoas, elas estão fazendo as suas próprias leis, né? Eu faço a minha, é o que eu quero, é o que eu sou, é o que eu penso. Meu irmão, vai com esse teu pensamento que eu vou continuar te dizendo: caixão e vela preta. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de Deus. É o que a Bíblia diz. Nós temos que nos submeter à palavra. É a palavra de Deus é um livro ungido. É um livro poderoso, é a verdade de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passará. Não seja iludido, não. Tem muitas pessoas sendo iludidas. Não querem compromisso com o Senhor, não congregam em uma igreja, não tem uma liderança para guiar elas, para dar instrução. Ah, mas eu não quero ser guiado por homem. Não, deixa eu te dizer uma coisa: nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito Santo, mas Deus constitui pessoas sábias, maduras, pessoas que buscam ao Senhor para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos guiar, para que a gente não perca a direção. Então muitas pessoas estão ficando para trás na vida da fé por conta disso, porque elas criam suas próprias leis e não andam em fé, como diz aqui, não estão andando em fé e querem viver a vida de qualquer forma. Mas enfim, vamos aqui. Tem mais gente aí conectada aí, Bruno? Vê, dá uma olhadinha. Nós vamos continuar o texto, viu? O programa está muito especial. Sei que você está aprendendo muito aí. Irmã Bernadette está ligada. A irmã Graça, o irmão José também está ligado aqui conosco. No grupo aqui nós temos Neg Fran, Edivane e Roberto conectados. O irmão Ayrton e Elisânia. Jean e Juliana também aí. Laís e Terezinha. Edilson, irmão Edilson também. Fábio também, Daniele, Lila, Gleide, Patrícia. Um abraço para todas essas pessoas. Nosso querido irmão Aldeano também. Vamos continuar, né? Glória a Deus. Eita, que maravilha. Isso é a palavra de Deus, irmão. E no versículo 26 diz assim: os discípulos, vendo andando sobre o mar. Os discípulos, né? Eles estavam lá no barco e viu Jesus andar sobre o mar. Assustaram-se dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Agora vai entrar naquilo que a gente queria dizer. Aí é o cerne da questão. Sobre o medo, né? Sobre o medo, a dúvida. No versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que meu irmão,
quantas passagens bíblicas não tem falando, dando instrução para que a gente não tenha medo? Não é verdade, Bruno? Segundo as informações que eu tenho, que eu acredito que é verídico, existe uma palavra não tenham medo para cada dia do ano na Bíblia. 365 vezes. Interessante, né? Não temas. Não temas. Então, perdão. O medo, Bruno. O medo é um inimigo da fé. O medo. Ela se instala. Talvez você que está aí nos ouvindo está sendo muito perturbado com o medo. Isso precisa ser rompido na sua vida. Medo da morte. Pessoas estão me ouvindo aí, não tenha medo da morte. Bruno, a Bíblia diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Sim. Meu Jesus, que coisa maravilhosa. Para aqueles que morrem em Cristo. Como é morrer em Cristo? É aquelas pessoas que entregaram a sua vida a elas. E tem pessoas que estão com medo da morte porque elas pensam, elas se sentem condenadas. Elas pensam assim. Eu estou saindo um pouquinho aqui da direção aqui porque o Espírito Santo está me guiando a falar para alguém que está me ouvindo. Tem pessoas que têm medo da morte porque elas pensam assim, eu errei tanto no meu passado, eu fiz tanta coisa ruim, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, esse pensamento não vem de Deus, é do diabo. Porque Jesus já pagou lá naquela cruz. E você tem que receber o que ele fez por você. Já foi perdoado os seus pecados. Não tem por que mais se lamentar. Então, você deve receber o perdão e ficar em paz. E no dia que você partir, você não precisa ter medo. Você vai direto para o céu. Morar com Jesus lá, onde os santos estão, onde as pessoas que nasceram de novo estão. Né? Ter essa entrega, nascer de novo é entregar, Bruno, no coração, é dizer, Jesus faz morada dentro de mim. Eu quero ser uma nova criatura, perdoa os meus pecados. Eu lendo a Bíblia hoje e vendo, a Bíblia fala sobre o livro da vida. Eu vi Moisés fazer uma oração lá no Antigo Testamento, eu estou lendo o livro de Êxodo, fazendo uma intercessão por o povo, que Deus ia trazer um juízo sobre aquele povo desobediente. Moisés intercedeu e disse assim, Senhor, pediu para que Deus guardasse aquele povo, não trouxesse julgamento. Aí ele disse assim, ou então tira meu nome do livro da vida, do livro. Existe um livro chamado Livro da Vida. Né? Então existe, você aí que está me ouvindo, você que está me ouvindo, o seu nome pode ser escrito agora, meu irmão, no livro da vida. Pode ser escrito agora, se você disser, Jesus é bom demais, ele é misericordioso. Ele perdoou aquele ladrão da cruz porque não te perdoa. E você disser, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Aí você fizer essa oração, tira esse medo, quebra essa fonte desse medo na sua vida, diga, vai embora espírito do medo. Eu não tenho medo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de mim, eu rompi com o medo. Porque o medo, às vezes é o medo, né? Estou com medo de uma caranguejeira, medo disso, não. Eu estou falando do medo de pavor, de morte, de demônios. Não podemos carregar isso na nossa vida. Né? Não é verdade? De doença. De falta, sabe? Né? De falta. Coisa maravilhosa aí, Bruno está alertando aí que a gente não pode carregar. Interessante, pastor, que nessa passagem aí, logo no início aí, quando os discípulos acabam de ver Jesus, que Pedro vê aquela cena, é interessante que enquanto os olhos dele estão fitos em Jesus, tudo flui, a fé está fluindo de forma extraordinária. E Pedro diz, Senhor, se és tu, então manda-me ter contigo. E aí Jesus vem, Jesus está ali de braços abertos, e Pedro ali, enquanto olhava para Jesus, ou seja, ali naquele momento, o medo não estava sobre a vida de Pedro, a dúvida. Pedro via apenas Jesus e a sua fé. Focado. E aí ele começou a andar sobre as águas. Esses versículos agora que eu vou estar lendo. Olha, exatamente. Diz assim, Jesus, porém, falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Interessante essa palavra vem. Porque quando Jesus ele disse assim, vem, ele liberou uma palavra. Interessante, né? Pedro andou sobre as águas porque ele confiou na palavra. E de quem é a palavra? De Jesus. Realmente. Então, nós andamos pela fé porque confiamos na palavra do Senhor, na Bíblia, naquilo que está escrito. A Bíblia diz que nós somos nova criatura quando entregamos a nossa vida a Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu não vou ser vencedor, eu não vou dizer um dia eu vou vencer, isso é falta de fé. Eu vou dizer, eu sou mais que vencedor. Aí para alguém pode até dizer, mas tu não estás passando por uma grande luta, uma grande tribulação. Estou, mas eu sou mais que vencedor. Porque a Bíblia já diz e eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que em Cristo nós somos fortes. Né? Diz assim, está escrito lá no Velho Testamento, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo diz também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Justamente. Quando você começa a entender quem você é, a sua fé começa a funcionar. Você fala corretamente. A pessoa que diz, eu estou ficando doente, às vezes porque sentiu uns sintomas, ela já está crendo na doença, em vez de crer na cura. Em vez dela pronunciar, estou ficando doente, em vez de dizer isso, diga, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, porque está escrito na palavra do Senhor, eu sou forte, sou mais que vencedor. Jesus disse, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Em Cristo você pode dizer, eu venci. Eu não estou vencendo, eu já venci em Cristo. A minha fé me leva para um futuro. Algo que me traz convicção lá na frente. Já começa agora. Começa agora pensando lá na frente. Então eu sou e ponto final. Pastor, mas você não está sendo orgulhoso? Não, estou crendo na Bíblia, estou me orgulhando na palavra. Eu estou exaltando a palavra. Eu estou exaltando o Deus que eu acredito. Eu estou exaltando ao meu Senhor Jesus, por aquilo que Ele permitiu que o Espírito Santo colocasse nesse livro sagrado. Então, quando Jesus disse a Pedro, vem, Pedro acreditou e desceu. Né? E andou, a Bíblia diz, e Pedro descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou, começou a andar. No versículo 30, como o Bruno falou aqui, Pedro estava focado em Jesus e na sua palavra. Ele não prestou atenção no vento, ele não prestou atenção, ele estava focado em Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, em sua palavra, ele andou sobre as águas e não afundou. Mas no momento que ele perdeu o foco de Jesus e da palavra, ele começou a afundar. É isso que está acontecendo, Bruno, com muitas pessoas. Perdem o foco do Senhor e da palavra, o medo vem e toma conta, a dúvida vem como um gigante e a dúvida engole a pessoa. Né? Então diz assim, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, Pedro sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Duas coisas que aconteceu com Pedro. Né? Ele sentiu, é onde muitas pessoas estão perdendo, porque elas andam pelo sentimento. Elas sentem alguma coisa, sentem uns sintomas, sentem o dia mal, sentem a perseguição, elas esmurecem. Por quê? Porque elas estão olhando para o sentimento. E a fé, Bruno, ela não pode olhar para o sentimento. A fé, ela tem que olhar para a palavra, olhar para aquilo que Jesus disse. Vem! Ande sobre a fé, ande sobre a palavra. Você que está me ouvindo, venha, ande sobre a fé, ande sobre a palavra, ande sobre o que a palavra de Deus diz. Não ande por esse sentimento, porque a fé não se baseia em sentimento, mas a fé se baseia naquilo que crê. Eu creio e ponto final. E quando Pedro sentiu o vento forte, né, bateu medo. Aí o medo gerou a dúvida. E ali ele começou a afundar. Agora o interessante dessa história, nós estamos entrando para o final, o interessante dessa história, mesmo Pedro afundando,
ele clamou pelo Senhor. E o Senhor salvou ele. E talvez você esteja nessa situação. Talvez, queria que colocasse um fundozinho musical aí, Eduardo, por favor. Talvez você esteja nesse momento no fundo. E talvez a sua fé não estava funcionando. Mas eu estou acreditando, estou profetizando e declarando que a sua fé a partir de hoje vai voltar a ser ativa. E você vai ser bastante abençoado, porque a sua fé vai voltar a funcionar. Eu profetizo e eu declaro em nome de Jesus Cristo. E talvez você esteja no fundo mesmo, sabe, lá no fundo do poço mesmo. Mas Jesus, ele não criticou Pedro porque lá afundou. Interessante, né? E muitas pessoas estão criticando Pedro porque afundou, mas nunca andaram nem sobre as águas. E Pedro fez muita coisa, meu irmão. Como você vai fazer? E diga aí onde você está. Eu vou fazer muitas coisas, porque a fé está voltando a reinar sobre a minha vida novamente. E Pedro se levantou. Pedro não, Jesus foi. Quando ele clamou, Pedro clamou, Jesus pegou na mão de Pedro e levantou Pedro lá das águas, né? E o salvou. E logo em seguida, né, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Houve um certo tipo de dúvida por causa do medo, né? Mas mesmo assim, Jesus estava ali com os braços abertos para levantar. Rapaz, isso traz uma ilustração muito grande para as nossas vidas, uma lição, um ensinamento, que é possível sim nós andarmos em fé, é possível andarmos sobre as águas. Quando eu falo andar sobre as águas, eu estou falando andar literalmente não. Que esse foi só um símbolo, não foi, Bruno? Exatamente. Só um símbolo. Eu estou falando de andar sobre as águas, de ter uma vida de fé, né? Como é que você pode ter uma vida de fé? Talvez você esteja aí na cama deitado chorando, mas se você estiver chorando, emocionado com a palavra, eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Mas se você estiver aí deitado, chorando, cabisbaixo, se sentindo derrotado, sem força, isso não é fé. E não é o que Deus quer para a sua vida. Então chegou a hora de você dizer assim: eu me levanto, eu quero sair dessa. Mas quando ele te tirar dessa, meu irmão, comece a andar pela fé. Não tenha medo não. Não deixe a dúvida mais governar sobre a sua mente, governar sobre a sua cabeça. Existe uma semente de fé dentro de você, e quem colocou foi o Espírito Santo. Tem pessoas que Bruno diz assim: eu não tenho fé, mas eu acredito que todo mundo que entregou sua vida a Jesus tem fé. Há uma medida de fé, a Bíblia diz: há uma medida de fé. Quer falar, Bruno? Pastor, no momento em que Pedro estava afundando nas águas, é importante destacar aqui que tinha 11 pessoas no barco e Jesus à parte ali. Tinha 11 pessoas ali que ele poderia pedir ajuda, mas naquele momento, em que Pedro se encontrava numa situação de... Ele sabia que naquele momento só Jesus poderia ajudá-lo. Então ele clamou o nome de Jesus. Ele clamou, pediu ajuda a uma pessoa que realmente poderia ajudá-lo. Então é muito interessante que, mesmo diante dessas situações, qualquer que seja a situação que você esteja passando, se você clamar o nome de Jesus, pode ter certeza, Ele, entre todas as pessoas nessa terra, é que pode te dar a ajuda que você precisa. Ele que conhece, sonda o teu coração, conhece o íntimo, e eu sei que só Deus sabe o que você poderia estar passando nesse momento. Então Ele, mais do que qualquer pessoa, pastor, é que pode ajudar, dar o bálsamo que você precisa. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é: levante-se, clame ao Senhor. Você vai sair dessa. Você que está me ouvindo aí, eu acho que o Espírito Santo está me guiando para alguma pessoa aí que estão precisando ouvir essa palavra. E não fica mais falando de desastre, de coisas ruins, negativas. Acaba com isso. Começa a crer, meu irmão. Deus é um Pai bom. Deus é um Pai o tempo bom. todo, viu? Pastor Diego diz assim: e paga bem. É. Glória a Deus, querido. Nós estamos chegando aqui no nosso final desse programa. É Vida na Palavra. Nós estamos falando sobre fé. E eu queria agradecer. Assunto bom, né, pastor? Oi? Assunto bom, né? É, assunto muito bom. E eu queria agora agradecer, né? O pessoal aí do grupo que interagiu, todo mundo ficou conectado.
todos que estão conectados aí, né, nosso querido irmão B, nosso querido irmão Tiago, Gláucia, Patrícia, todos que estão conectados acompanhando esse programa, você aí também, né, que não faz parte da nossa igreja e talvez até de outra denominação, também seja bem-vindo a esse programa, está se alimentando da palavra, né, e nós amamos a sua vida. E eu quero aproveitar esse momento para orar por você. Você sentir aí no teu coração, pode colocar a mão aí no teu coração em cima, simbolizando aí a oração de concordância, para que você seja abençoado através dessa oração. Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que têm nos acompanhado nesse programa. Pessoas que estão ouvindo a sua palavra, que estão abrindo o seu coração. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, seja onde for, seja a cidade onde ela estiver, Pai, seja o sítio onde ela estiver, Pai. Eu oro para que a sua bênção seja plena, para que alcance esse lugar, essa região, para que alcance essa casa, para que levante essa pessoa que está abatida, triste, desolada, Pai. Fortaleça, traga de volta, abra os olhos dela, traga de volta o ânimo, a fé dessa pessoa, levante ela mesmo, Senhor. E se houver alguma enfermidade, Senhor, cura essa pessoa, toca, Pai, e faz um milagre, Senhor, para que essa pessoa seja aí completamente curada e ande em saúde, Pai. Nós usamos a autoridade que o Senhor nos deu e repreendemos esse espírito de morte, de doença e de enfermidade e todo o laço do inimigo, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Lembrando, pessoal, que nós fazemos parte da Igreja Verbo da Vida aqui em Tapetim. Bruno vai estar dando as considerações finais. Que Deus abençoe a tua vida. Dê as considerações finais e abençoe o pessoal, Bruno. Pois bem, você que ficou até agora aí nos ouvindo, que maravilha, é uma honra inestimável. Que bom poder ter a sua presença, você conectado aí para estar aprendendo mais da palavra. Só recapitulando o que a gente já disse no começo do programa, nós temos os cultos nas quintas e aos domingos, nas quintas-feiras, todas as quintas às 7h20. Então, se você quiser conhecer mais, quiser experimentar presencialmente esse clima gostoso aqui, você pode estar nos visitando ali ou quinta-feira ou aos domingos às 7h da noite. Então, se a mãe de Ismael, a mãe do rapaz que foi curado da visão, está nos acompanhando também. Eles são de São Paulo, não é isso, pastor? Então, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. Não vai parar por aí. Eu sei que vocês vão avançar ainda mais. Em nome de Jesus, quero declarar uma tarde extraordinária na vida de todos que nos ouviram até agora, que ficaram conectados. Uma tarde maravilhosa de trabalho. Que sua família seja agraciada. Eu sei que já está sendo muito abençoado com esse programa e com as bênçãos de Deus. Fica na paz. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.